Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje nós vamos pela primeira vez para a Escócia para conversar com a Annelise, uma moça do interiorzão do sul do Brasil aqui e que fez uma mudança muito planejada para a Escócia, um país que ela já simpatizava bastante. Hoje ela mora num lugar que não tem nem 1000 habitantes. Já imaginou? É um vilarejo. Ela disse que queria ir pra lá porque ela queria uma vida mais pacata para criar o filho e tudo mais, e parece que foi um pouco mais pacata do que ela imaginava. Uma conversa muito interessante sobre como é a vida nesse país, que é bem diferente aqui da gente, ainda mais uma cidade tão pequena, não é? Vamos lá então para esse papo. Nossa primeira vez na Escócia, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Fala, Fabrício. E aí, Gabs, voltando aqui agora pro friozinho da Europa ali, a parte mais chuvosa, né, que fala o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Gales. Como é que você tá, Annelise? Oi, tudo jóia? Tudo bem por aqui. Tá chovendo aí ou tá gostoso? Não, tá chovendo, lógico, verão, né? A chuva fica mais quentinha um pouco, mais chove. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Annelise, como sempre, pra gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse um pouco. Então fala de onde que você é do Brasil, o que que você fez da vida, o que você estudou, trabalhou, um pouco do seu passo a passo até chegar aí na Escócia. Eu sou gaúcha, mas eu cresci em Santa Catarina, em uma cidadezinha de litoral chamada Araranguá. Depois de algumas andanças, eu morei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo na Inglaterra, mas eu fiz faculdade em Florianópolis, fiz faculdade de Ciências Sociais, depois eu fiz um mestrado em Sociologia Política e hoje eu faço um doutorado em política aqui na Escócia, na Universidade de Edimburgo. Como eu vim pra cá? No Brasil, eu sempre alternei um pouco em termos de carreira, um trabalho com política, sociologia como pesquisadora para a própria universidade e para ONGs, com o trabalho de arqueologia, que é uma área que eu gosto bastante e que pra mim era mais uma paixão, né? Daí, depois, quando meu filho nasceu, eu tava trabalhando com arqueologia, tava trabalhando no museu, mas em função de querer ficar com ele em casa, eu abri uma empresa. E aí eu tinha essa empresa no Brasil. Quando ele tinha mais ou menos 1 ano de idade, a gente passou por um episódio muito assustador de violência urbana e foi onde a gente decidiu ir embora, porque eu fiquei assim com uma série de traumas, eu não consegui mais me sentir segura em Florianópolis, né? Como meu pai é português, eu tenho cidadania europeia, a gente decidiu vir pra Europa para poder criar o nosso filho no lugar mais pacato possível. E aí realmente eu caprichei na escolha, né? Porque a gente mora num vilarejo super de interior, muito, muito, muito pacato mesmo. Mas você agora tá fazendo o doutorado na universidade que você falou, né? E você também faz a parte de dar aulas lá? Isso, eu trabalho. Daí aqui na Escócia, primeiro eu trabalhei numa ONG, depois enquanto eu trabalhava nessa ONG, uma ONG em Edimburgo, eu trabalhava com pesquisa política, escrevia policy briefs, ajudava eles nas campanhas deles. E enquanto eu trabalhava nessa ONG, eu apliquei pro doutorado em política, passei, aí comecei a fazer o doutorado em política e me ofereceram um trabalho dentro da própria universidade no curso de desenvolvimento sustentável. Então hoje eu faço doutorado e eu dou essas aulas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Edimburgo. A sua primeira casa aí na Europa não foi a Escócia, certo? Dessa vez foi a Escócia. Eu já tinha morado na Inglaterra antes, numa época. Foi como eu conheci a Escócia e me apaixonei pela Escócia. Então, quando chegou a hora de morar no exterior de novo, eu pensei, eu quero a Escócia. E aí, por uma série de outros motivos, a gente acabou vindo pra Escócia, né? Sim. E como é que foi esse início aí de vida, Annelise? Vocês chegaram a planejar tudo onde morar e tudo mais? Teve algum tipo de ajuda da universidade
universidade? Como é que funciona? Como é que foi esse início pra vocês? Não, primeiro a gente veio, depois de 3 anos morando aqui, é que eu entrei no doutorado. Então, entendi. foi um projeto bem planejado, mas foi feito por conta mesmo. Não foi fácil, eu acho que nenhum início é fácil. A Escócia, em função de ser um país menor, tem menos oportunidades, tem menos empregos, é muito mais difícil de você conseguir um emprego em Edimburgo do que em Londres, por exemplo, né? Ou em outro grande centro, assim. Então, na verdade, quanto mais pro interior a gente vai, em termos de país também, né? Quanto menor, mais complicado é. E a gente veio com um filho de 2 anos na época, então teve essa dificuldade a mais, porque a princípio eu tive que ficar em função do filho, né? O sistema de creches e de cuidados com criança aqui é diferente. Até conseguir entender bem como tudo funciona, como é que as coisas podem se ajeitar para poder ficar livre, para poder trabalhar e ter o horário, demorou um pouco, mas no final deu certo, consegui. E eu imagino que até se acostumar a entender o sotaque escocês também de inglês é difícil, né? É um pouquinho, A gente foi pra Edimburgo de primeira, né? Moramos lá 6 meses, depois que a gente se mudou pro interior. E o pessoal de Edimburgo é um pessoal mais cosmopolita, eles falam de forma mais clara. No interior já é mais difícil, assim. Mas Edimburgo até é tranquilo. Aqui no vilarejo onde eu moro, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu conheci e conversei aqui foi um senhorzinho do correio, o dono do correio, né? Que trabalhava no correio. Um senhor, assim, e eu lembro que ele falava comigo e eu entendia 30% do que ele falava. E eu falava assim, Deus do céu, não é possível, sabe? Tem o Yeltsin, tem o Cambridge, já morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, eu entendia tudo em Edimburgo, como é que eu não tô entendendo esse senhorzinho, né? E aí ele falava assim, daí eu lembro que uma vez eu falei pra ele, olha, me desculpa, eu tenho dificuldade de entender, né? Eu tenho que ficar pedindo pra repetir e tal. Daí ele falou, não se preocupa, nem minha mulher me entende, porque eu sou lá de Shetland, tipo, é uma ilha lá perto da Noruega, sabe? Daí eu, bom, então tá, daí me senti melhor. Mas tem um pessoal que tem um sotaque bem difícil mesmo. Te falar que eu tive essa situação 2 vezes no Brasil. Uma quando eu era adolescente ainda, devia ter uns 14, 15 anos, e eu viajei com a minha família pra Fortaleza e eu fui pedir uma informação num bar. Eu pedi 2 vezes, aí eu fiquei constrangido que eu não entendi nenhuma das 2 e fui embora. Eu falei, não vou perguntar a terceira vez. E a outra vez foi em Florianópolis, exatamente. A gente tava com um taxista indo pro nosso hotel, com um grupo do trabalho, e o taxista falando, meu Deus, eu não tô no Brasil, esse cara não é brasileiro, não é possível. Ele era um catarinense com um sotaque muito, muito, muito forte. Muito. Eles têm um sotaque forte. Eu tinha um colega na faculdade que era de Brasília e ele falava que quando ele chegou em Florianópolis também, ele também encontrou umas pessoas que ele pensava, minha nossa, que língua é essa? Eles estão falando português de Portugal comigo? O que é isso? Ele não entendia também. Mas, bom, você falou que vocês foram primeiramente, né, para Edimburgo, né, por 6 meses. Qual foi o plano inicial de vocês falarem, tá, vou pra Escócia, vou exatamente para Edimburgo? Por que para Edimburgo? Como que foi o começo lá em Edimburgo, né, de arrumar casa, essas burocracias iniciais? Sim, então, eu conheci Edimburgo, né, de quando eu morei na Inglaterra, eu vinha a passeio, conhecia como turista, o que é uma coisa completamente diferente, né, mas tinha já um sentimento, assim, pela cidade e também porque quando você chega num país, você tá migrando para um país novo, né? Você quer, obviamente, se estabelecer lá. Você quer conseguir casa, você quer conseguir trabalho, você quer conseguir ajeitar a vida do seu filho, você quer conseguir fazer amizades, enfim. Você tá migrando. Então, é sempre uma boa ideia ir para uma cidade maior, né? Porque se você, do nada, já vai para uma ilha, é mais difícil de conseguir acertar todas essas coisas. Então, a escolha de Edimburgo, embora Glasgow seja uma cidade maior, Edimburgo é a capital, é a segunda maior, tem universidade, enfim, né? E a gente achou que, bom, vamos para Edimburgo então, porque era uma cidade que eu já conhecia, já gostava. Aí, o que a gente fez? A princípio, é que quando se vai sozinho é uma coisa, quando se vai com família é outra, tem que ter todo um cuidado, uma cautela muito maior, principalmente com criança, né? Então a gente não quis alugar uma coisa de cara, olhando pela internet, inclusive tem muito golpe de aluguel na internet, não dá pra confiar muito. Então a gente reservou um Airbnb pra 3 semanas, e aí a gente pensou, a gente vai ficar nesse Airbnb por 3 semanas, em 3 semanas é tempo mais do que suficiente pra ir numa imobiliária e conseguir alugar um apartamento ou uma casa para longo prazo, né? Não foram, nem de perto, assim, as 3 semanas acabaram e a gente ainda não tinha casa, daí a gente teve que conversar com a moça do Airbnb, aí a gente ficou mais, demorou mais, então assim, foi tudo mais demorado e mais difícil do que a gente imaginava, inclusive para conseguir trabalho também, nunca é fácil, mas a gente sempre foi bem otimista, assim, então a gente veio bem com a cara e a coragem mesmo. Como é que foi a adaptação aí na cidade, né, de Edimburgo, que você não tá mais agora, mas na época, como é que foi, né, com relação à cultura
cultura, do dia a dia, o que vocês mais acharam diferente, assim, que foi difícil pra vocês logo de início? Olha, que é difícil, eu acho, no início, é a questão de amizades, né? Porque você tá num lugar que você não conhece ninguém, as pessoas são muito educadas, mas são sim mais fechadas do que brasileiros, né? Então, a amizade com o pessoal local é um pouquinho mais difícil de você iniciar, de você conseguir entrar naquela fase em que você se sente amigo, que você pode começar a conversar das coisas e tal. Essa foi uma dificuldade que eu encontrei aqui, mas ao mesmo tempo a gente vai aprendendo mais ou menos como fazer amizade com escoceses ou como fazer amizade com pessoas de outros países, e aí vai ficando mais fácil, assim, a gente vai entendendo um pouco, né, os caminhos. Isso da educação é uma coisa que nos surpreendeu muito, né, a educação britânica é muito famosa, mas é uma coisa que a gente, vindos do Brasil, assim, no início a gente ficava, assim, encantados, né, nossa, todo mundo muito educado, né, a maneira como eles tratam as crianças também, tipo, a atenção que davam quando a gente saía na rua com o nosso filhinho de 2, 3 anos, ele recebia muita atenção, as pessoas, tipo, paravam pra conversar com ele, sabe, tratavam muito bem, e é uma atenção, assim, com as crianças que a gente não percebia tanto no Brasil, que foi uma coisa que nos surpreendeu bem positivamente também. E o fato de as coisas funcionarem melhor, assim, serem mais simples, né? É mais fácil de fazer as coisas, assim, é tudo mais simples, tudo bem explicado. Então essa foi uma surpresa positiva também. Tentando pensar em algo negativo, mas na verdade eu sou bem apaixonada pela Escócia, fica difícil eu achar as coisas negativas. Eu acho que o clima também foi uma grande dificuldade no início, porque a gente chegou no inverno, então os dias eram muito curtos, é muito frio. No início fica complicado você descobrir como que você tem que se vestir só olhando pro termômetro, sabe? Porque você pode correr o risco de botar roupa demais e ter que ficar carregando, ou botar roupa de menos e passar frio e ter que parar em qualquer lojinha pra comprar uma luva. Então a gente passou alguns perrengues com o clima, principalmente assim, o dia tá lindo, vamos sair de casa. Saía vestido para um dia lindo. Daqui a 5 minutos começava uma chuva e um vento e vinha um frio daqueles e batia o desespero e tinha que correr se abrigar, sabe? Então esse clima maluco daqui foi bem difícil no início. É meio que São Paulo, então, né? É, com mais vento. E com relação às amizades, vocês conseguiram fazer amizades com as pessoas locais aí? Ou tem mais amigo de fora, brasileiro? Como é que é essa questão hoje? Então, em Edimburgo a gente ficou só 6 meses. Não fizemos nenhuma amizade, porque em Edimburgo a gente estava focados nessas coisas, nas questões práticas, assim, né? Eu me foquei muito ao filho, assim, a fazer com que ele se sentisse bem, com que ele se sentisse em casa, tentar achar uma escolinha e levar em parquinho. Então, assim, não houve um esforço da nossa parte para fazer amizade nesses primeiros meses. Aí, quando a gente se mudou para esse vilarejo de interior, daí já foi diferente, porque aí a gente já sabia, tipo, bom, agora a gente veio para cá, a gente vai ficar aqui, então agora vamos nos esforçar a fazer amizades. Eu achei, assim, até mais fácil do que parecia ser em Edimburgo, em função de ser um lugar pequeno. As pessoas imediatamente repararam que tinha uma família nova, né, morando aqui, e vinham conversar com a gente, principalmente mães da escola, assim, no meu caso, né, mães da escola, pais da escola, enfim, vinham conversar, de onde vocês são, como é que é, e aí as pessoas conversam, e as pessoas convidam pra tomar um chá na casa delas, pra bater um papo enquanto as crianças brincam, e assim a gente vai se aproximando e vai fazendo amizades, né. Então, hoje em dia, graças a Deus, posso dizer que eu tenho várias amizades locais, não tem brasileiros aqui onde eu moro, mas eu tenho amizades com brasileiros também, mas que moram em outros lugares da Escócia, né, amizades que foram feitas depois de eu já estar aqui, mas nosso círculo hoje em dia é bem amplo e com bastante pessoas daqui, o que é bom porque dá um suporte maior, né, você ter amigos no lugar onde você mora, né, principalmente com filhos, assim, que hoje eu sei que se me acontece alguma coisa, eu não posso buscar o meu filho na escola, eu tenho amigas que eu posso ligar e vão lá e buscam ele, ficam com ele, enfim, dão todo esse suporte que a família costuma dar no Brasil, mas quando a gente tá fora, a gente não tem, né. E como que você faz com a questão agora, né, dos estudos, do doutorado, da universidade? Fica longe a sua vila aí de Edimburgo? Fica uns 40 minutos de trem. Eu geralmente vou de trem. Todos os dias ou não? Não. O doutorado, eu não cheguei a ter aula todos os dias. Eu tinha aula, tipo, umas 2 ou 3 vezes por semana só, no primeiro ano. Daí agora, eu só preciso ir para Edimburgo em função do doutorado se eu tiver alguma reunião com orientadores ou alguma coisa de grupo de pesquisa ou coisa assim. Se não, pro doutorado eu não preciso mais ir. E pro meu trabalho, como eu não moro em Edimburgo, eu sempre pedi para eles concentrarem todas as minhas horas em mesmos dias, para eu poder ir, passar o dia inteiro e voltar, né? Não ter que ficar, tipo, ir para Edimburgo por causa de 2 aulas só e voltar. Então, eu trabalho 2 dias por semana só em Edimburgo. São 2 dias bem puxados, porque em 2 dias eu concentro aulas de todas as minhas horas da semana. Mas, pelo menos, me poupa o tempo e fica mais fácil também com o filho, por exemplo, que aí ele fica só esses 2 dias da semana. Tem um clube, After School Club, para crianças que os pais trabalham. É pago, mas as crianças podem ficar
ficar umas horas a mais na escola. Como chama a cidade que você tá hoje, Annelise? É um vilarejo, é que aqui eles têm essa diferenciação muito grande de cidade de vilarejo, né? A Escócia só tem 7 cidades, se não me engano. Olha só. Só tem 7 cidades. As outras não são grandes o suficiente para se chamarem cidades. Eu moro em um vilarejinho que fica na costa de Fife, chama Aberdawa. Ninguém conhece, então, tipo, o ponto de referência seria Kirkcaldy, que é onde nasceu, eu acho, o vocalista do Coldplay, talvez, ou o guitarrista. Acho que Quantos aí as pessoas tem conhecem. Aqui tem 800 e alguma coisa? 900. Caramba, é bem pequeno mesmo. Tem um castelo, eu tô vendo aqui no Google Maps. Tem um castelo, fica na praia, tem um castelo, é lindo aqui. Caramba. E como que é a infraestrutura? Mercado, hospital, esse tipo de coisa? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Daí tem que sair, tem que ir para vilarejos maiores, vizinhos, e aí daí tem mercado, daí tem as outras coisas. Hospital, acho que o mais perto deve ficar uns 20 minutos de distância. Tem mercadinho, tem vendinha, sabe aquelas vendinhas de interior, tipo mercearia, assim? Tem uma coisa assim que quebra um galho, mas para supermercado mesmo, daí tem que sair, tem que ir uns 15 minutos, eu acho, de carro, ou 1 hora de caminhada, ou meia hora de ônibus. Caramba, é bem interessante. Tem tipo umas 15 ruas na cidade, no vilarejo, perdão. Assim, né? Sempre tem os prós e os contras de se morar assim em lugares menores, né? Pra mim foi muito valioso, eu percebi agora durante essa epidemia em que a gente teve que ficar trancados, né? E estar em um lugar menos movimentado, mais vazio, permitiu que a gente continuasse, por exemplo, caminhando na praia, porque estava sempre vazio, tinha que manter distanciamento, né? Não podia chegar muito perto das outras pessoas. E se a gente morasse em uma cidade grande, a gente não ia conseguir sair na rua sem estar perto de outras pessoas. E morando aqui no interior, a gente eu conseguia pegar com o meu filho, fazer várias caminhadas, fazia pelos campos, ia andando e não via ninguém e tava na natureza, assim, né? Então, esse foi o lado bom, mas tem todo esse lado ruim de que realmente não tem infraestrutura, pra tudo tem que pegar e tem que ir longe, né? Os prós e os contras. Dá pra nadar nessa praia aí? Dá sim. Não é uma praia de Brasil, assim, né? É uma água geladíssima e uma areia com um aspecto meio estranho, assim, uma areia bem mais grossa, com bastante pedra, bastante alga, mas eles amam, pra eles é uma super praia. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos para o nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro. Fabrício, você conhece a Escócia? Cara, ainda não, mas eu tenho uma história curiosa, que você sabe que a minha namorada, Gabs, ela é uma lady na Escócia? Como assim? Eu, como um presente de aniversário dela, alguns anos atrás, eu descobri que quando você é o dono de terras na Escócia, você pode requerer o título de Lord ou de Lady, né, para homens e para mulheres, e tem algumas reservas naturais que eles fazem um marketing ao redor disso, que eles querem juntar dinheiro para se preservar, e aí eles vendem lotes de terra nesses lugares, nesses parques naturais, e aí agora eu comprei um desses lotes para minha namorada, e agora ela é uma Lady de Highland Tiles no noroeste da Escócia. Caramba, velho, que da hora! E você pode ir lá visitar o seu lote, você pode fazer um churrasco lá, só que você não pode construir nada, porque é um parque natural, afinal, né? Você não pode queimar coisas, não pode destruir. Mas você pode ir lá passear, fazer um churrasquinho, é tranquilo. Caramba, cara, mas assim, além do fato de ser super legal, tem alguma vantagem você ser uma lady ou um lord? Não, absolutamente nenhuma, é só legal mesmo. Da hora. E aí quando você vai pra lá, você tem tipo um ponto diferente, né, pra visitar. Tipo, vou lá no meu lote, vou lá conhecer minhas terras. Caramba, cara. Você é lady também, Annelise? Não, eu sou plebe. Esse era o primeiro ponto que eu fiquei surpreso quando eu descobri, mas aí eu comprei, minha namorada achou o máximo também, e a gente tá planejando agora uma viagem lá pra esse parque de Highland Tiles pra conhecer as terras da minha lady. Mas também vamos ficar, a primeira vez que a gente vai pra Escócia, né, Gabs? Vamos ficar com o óbvio aqui, né, o Coração Valente, William Wallace, um dos maiores filmes de ação dos anos 90, de todos os tempos, na verdade, com Mel Gibson como ator principal, que conta a história desse cara, do William Wallace, que ele era um rebelde no ponto de vista dos ingleses, ou um herói no ponto de vista dos escoceses, que queria libertar a Escócia do domínio inglês nessa época, e ele juntou um exército, ele era um dos líderes desse exército, ganhou na Batalha de Stirling Bridge, e aí depois eles foram derrotados, e o Mel Gibson, na verdade, o William Wallace morreu. Ele foi assassinado, torturado, assassinado, e ele morre gritando liberdade! Diz a lenda, né? Que ele morre, ele tem uma última palavra a dizer, que ele podia pedir perdão e falar que se arrepende pra ter sua vida
salva, mas ele fala liberdade, e aí eles matam ele, mas ele fica jus aos seus princípios de rebelde, de liberdade, de libertar o povo escocês. Então é um filmaço, se você é millennial aí, não conhece o filme, vai assistir, que é muito, muito bom mesmo ainda hoje. Tem umas partes um pouco piegas, umas partes um pouco de romancezinho, mas no geral é um filmaço, aço. Sim, é um filme. E fez 25 anos esse ano, né? Olha, é verdade, 95. Eles teriam uma grande comemoração aqui na Escócia, Mel Gibson viria pra cá, mas em função do Covid, melaram os planos deles. Mas este ano foi o aniversário de 25 anos do Coração Valente, que foi aplaudido de pé nos cinemas aqui da Escócia quando estreou, aliás. Imagino, com certeza. Como é que é isso no dia a dia? Vocês têm coisas do William Wallace por aí, como estátuas, essas coisas? Tem vários monumentos a William Wallace pela Escócia toda, e tem estátuas também. A maior estátua fica nas Borders, que é a região de fronteira com a Inglaterra, uma estátua gigantesca, e o maior monumento fica em Stirling, que é uma torre gótica que foi construída no século XIX, início do século XIX, eu acho. E é engraçada porque, tipo, as estátuas que fazem do William Wallace, ninguém sabe exatamente como era o rosto dele, como ele se parecia, né? Então eles fazem assim, através de retratos históricos, acaba sendo aquela apropriação da arte, a estátua fica com o rosto que o escultor imaginou. Mas a estátua que eles fizeram para colocar nesse monumento, que é o maior monumento que tá lá na cidade de Stirling, eles fizeram a estátua com a cara do Mel Gibson. Só que não ficou uma estátua boa. Parece o Mel Gibson tendo um derrame. É como os escoceses falam. Então virou uma piada nacional, porque eles dizem que o William Wallace é o Mel Gibson. Tipo, como é que fazem uma estátua do William Wallace com a cara do Mel Gibson ainda ruim? Então é uma estátua que é super zoada, mas fora isso, assim, o William Wallace é um símbolo, na verdade, né? Historicamente falando, assim, ainda se tem muitas dúvidas sobre a biografia dele, mas ele é um símbolo daqui do nacionalismo, do patriotismo escocês. Você falou do derrame, tem uma estátua do Cristiano Ronaldo que fizeram pra ele, que é bem parecida. Eu pensei nessa. Não, depois assim, ó, dá um Google depois, escreve em inglês, né, statue, William Wallace, Stirling, vê se aparece, de repente botando só assim aparece e vai ver. Coitado do Mel Gibson, eu também ia ficar chateada se fosse ele, sabe, não deu certo. E os escoceses não gostaram também. Eu achei aqui, ele tá gritando, com a boca aberta assim, gritando. Estranho, né? É estranho. Mas, Annelise, como é que é a vida cultural aí onde você vive? O que vocês costumam fazer nos fins de semana? Quais são os passeios, né? Como que é a rotina de vocês na hora de lazer? A gente aprendeu com os escoceses a sempre que possível curtir natureza, outdoors. Porque assim, no inverno são muitos dias escuros, muitos dias de chuva também, no outono também. Então, o passatempo nacional aqui, um dos principais, é caminhadas. É sair e fazer trilha. E a gente faz muito disso também, era uma coisa que a gente já gostava de fazer bastante no Brasil e que a gente adorou descobrir que aqui também é um hobby favorito, né? Tem muita trilha, então a gente caminha bastante, a gente dá pra dar várias voltas. Outra coisa que eles gostam muito de fazer também é golfe, é o esporte nacional da Escócia, né? Então eles jogam golfe assim em todo canto. Qualquer gramadinho, estão montando um golfe, mas tem muito campo de golfe também. Eles gostam bastante de tênis também, tênis de esporte. A gente não é muito do golfe, a gente é mais das caminhadas, do tênis. Eles vão muito pra praias, né? Quando não tá legal o clima, aí os passeios são mais assim, mais em cinema, museu, shopping também. Aqui também eles têm isso de ir pra um shopping e ficar circulando, né? Encontrando as pessoas, restaurante. O diferente mais é que eu acho que eles são mais ligados nisso de fazer trilha e de caminhar na natureza do que os brasileiros no geral. É uma coisa que eu percebi bastante também conversando com pessoas daí, é que a natureza também é muito diferente, né? A natureza que a gente tem no Brasil e a natureza daí, elas são completamente diferentes. Em alguns pontos do Brasil também é muito propício para trilhas, né? Mas aí é totalmente propício, pelo que me falaram. Sim, Florianópolis tem muitas trilhas, é um lugar bem legal de trilha também. Mas aqui, realmente, assim, todo lugarzinho você vai ver, assim, tem plaquinhas de trilhas que você pode ir seguindo, tem muitas caminhadas, né? Então, isso é bem bacana, eles aproveitam bastante, porque eles sabem que eles têm que aproveitar e pegar toda a luz solar que eles puderem do lado de fora, né? E pra mim, uma coisa que eu gosto de caminhar aqui é que não tem cobra, né? No Brasil sempre tinha aquela coisa de caminhar no mato, a gente fica meio, tem que olhar onde pisa, porque pode ter cobra, né? E aqui não tem. Então, dá pra andar no mato bem tranquilo.
Como é que foi essa parte agora, já que você comentou lá no começo do seu filho, né, de creche, essas coisas, como é que funcionou isso, afinal? Aqui funciona assim, aqui não tem creche pública para criança antes dos 3 anos e meio de idade. Então, antes do filho fazer 3 anos e meio, se mães e pais, enfim, quiserem os dois trabalharem, ou deixa com vó, contrata uma nene particular, ou paga uma creche particular, mas são bem caras. A partir dos 3 anos e meio, daí a criança tem direito a 3 horas por dia na nursery, que é a creche daqui. E são só 3 horas por dia. Daí pensa, né? A pessoa vai conseguir um trabalho de 3 horas por dia? É muito difícil. Mas eu tenho a impressão que eles fazem, assim, de propósito pra meio que forçar a família a ficar com a criança, né? Nessa primeira fase, assim, nesses primeiros anos de vida da criança. E aí, no ano que a criança faz 5 anos de idade, aí a criança entra pra primeira série, aí a escola é das 9 às 3. Então, fica um pouco mais fácil, assim, já dá pra... E aí, assim, o horário de trabalho aqui é diferente do Brasil. O horário de trabalho são das 9 da manhã às 5 da tarde, e geralmente o almoço se tem 20 minutos, meia hora no máximo. A maioria come no trabalho mesmo, faz um lanchinho, uma coisa leve, assim, um sanduíche, uma sopinha. E aí eles jantam bem, né? É um pouco diferente isso aqui em função desse horário de trabalho. Mas é das 9 às 5. Então quem tem que estar no trabalho às 9, aí ou consegue alguém, eles têm aqui, tem umas carers, né? Alguém que você vai e deixa a criança na casa delas, daí elas levam a criança pra escola. Então você deixa um pouco mais cedo, né? E depois da escola tem esse clube da escola, que daí as crianças saem da aula, mas continuam na escola brincando, fazendo atividade até os pais virem buscar. São as duas coisas, assim, que meio que conseguem preencher esse tempo para os pais poderem trabalhar dentro daquele horário das 9 às 5. E como é que é a parte do trabalho comparado com o Brasil, né? Como é que é você trabalhar com seus colegas escoceses? Ou como é que é dar aula para escoceses? É bem diferente? Então, eu acho que não, porque eu dou aula para primeiro, segundo e terceiro ano de faculdade, né? No Brasil, eu dei aula para segundo grau, e aí era bem diferente. Mas é porque segundo grau, realmente, não é todo mundo que está interessado naquela matéria, né? Já na faculdade, eles já estão assim, eles já sentam e eles já estão com um interesse maior, já é uma coisa diferente. Eu acho que no Brasil seria algo semelhante, assim, não percebo nos alunos daqui nenhuma diferença comportamental. O engraçado é que, tipo, eu como professora, né, eu tenho mania, assim, de tentar, porque eu sou um pouco tímida, então no início, assim, eu tento quebrar o gelo, eu tento fazer umas piadinhas, e é mais difícil dos escoceses rirem das minhas piadinhas, que eu acho que se eu falasse para brasileiros, ririam, sabe? Às vezes eles não me entendem muito, assim, às vezes riem por educação, mas enfim, acho que nessa questão do trabalho é normal, assim. O que eu percebo com relação a colegas, por exemplo, organizadores de curso, coisas assim, que a gente tem que, de vez em quando, se encontrar e se coordenar e falar dos planos de aula, né, e fazer todas as nossas organizações, que também, assim, faz 5 anos que eu saí do Brasil, pode ser que isso tenha mudado, né, mas no Brasil era tudo muito presencial e eu achava, assim, as reuniões muito enroladas, e aqui eles já são mais de, tipo, ir direto pro assunto, fazem tudo muito rápido, e o que eles puderem fazer de não presencial, assim, de se resolver por e-mail, ou por telefone, ou por videoconferência, eles resolvem, porque eles acreditam que isso poupa tempo. Então essa é uma coisa, mas como eu disse, né, pode ser que o Brasil tenha mudado nesse sentido, que as pessoas já estejam um pouquinho mais eficientes e mais virtuais nas reuniões, né, depende do trabalho também. Elise, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é a questão do custo-benefício pra você viver aí. Eu imagino que talvez o lugar onde você viva seja um pouco barato, porque é um lugar mais isolado e tudo mais. Eu imagino, né, que seja mais barato que Edimburgo, tô assumindo aqui, mas conta pra gente então como é que é essa questão aí do custo de vida, quanto que você paga nas coisas no supermercado e tudo mais, comparado ao que era aqui no Brasil. Então, em função do câmbio, moradia é muito mais caro aqui, não tem nem comparação. Mas o mercado, mesmo com o câmbio, é o mesmo valor. Às vezes até mais barato aqui, por algum motivo, assim. Eu tinha a impressão, a última vez que eu fui de férias no Brasil, eu fui num mercado e eu me espantei, assim, eu achei caro mesmo convertendo. Então eu acho, assim, que comparando com o Brasil, a alimentação é semelhante, talvez até mais barata aqui, porque eles importam muito aqui, mas os produtos importados aqui são mais baratos. Não sei como vai ficar depois do Brexit, mas em função da União Europeia, vem muita fruta da Espanha, de Portugal, vem muito vinho da França, enfim. Muita comida que vem da Europa, mas que acaba sendo barata. E no Brasil, porque o Brasil produz tudo também, né? Então no Brasil também deveria ser barato, né? Então eu acho que por isso fica mais ou menos o mesmo custo, assim, com alimentação. Moradia é mais caro, mas em compensação, o salário é maior também, né? Você tá recebendo em libras e você tá pagando uma moradia em libras. Então acaba mais ou menos sendo a mesma coisa do que se você estivesse recebendo em reais e pagando uma moradia em reais. Cidades maiores costumam ser mais caras em moradia
e transporte, ônibus e tal. A alimentação é tudo igual. No interior, realmente, se paga um aluguel mais barato. Por exemplo, é que a cidade mais cara do Reino Unido é Londres. Com o dinheiro que você precisaria para pagar o aluguel de uma kitnet em Londres, você consegue alugar um apartamento de 2 quartos em Edimburgo e você consegue alugar uma casa de 3 quartos no interior, sabe? Então, assim, tem uma diferença bem grande de custo de moradia, dependendo de onde você mora, mas claro que existe um motivo para isso também, né? Lugares que são mais disputados, estão sendo mais disputados e são mais caros por uma razão, né? Tem aqui, como no Brasil, escola pública e escola particular também, mas a maioria das pessoas usa a escola pública. Eu li uma vez, se não me engano, acho que parece 75%, mais ou menos por aí, ou até 80% dos britânicos estudam ou estudaram em escola pública. Então é um percentual bem menor que estuda em escola particular, que elas são mais caras também. A saúde é pública, eles têm, como no Brasil, né, eles têm tipo o SUS, mas se você quiser, você pode pagar um plano de saúde também, exatamente que nem o do Brasil. Impostos, aqui tem um custo diferente que no Brasil não tem, que é a licença de TV. Você tem que pagar para assistir TV. Então você tem que todos os meses você paga, acho que são 12, dá umas 12, 13 libras por mês, mas você tem que pagar, que é como eles conseguem o dinheiro deles, né? No Brasil, acho que a gente propaganda aqui tem essa taxa que é diferente. O resto é tudo muito parecido, em termos de taxas, né? Sim, muitos países têm. A Alemanha também tinha essa taxa de TV aí. A Suécia tem também, se não me engano, tem outros países que tem, mas para o Brasil é estranho, né? Licença. E os impostos, Annelise? O pessoal tem desconto grande de imposto de renda, em salário, esse tipo de coisa? Ele é descontado direto na fonte. Por exemplo, eu não preciso fazer a minha declaração de imposto de renda todos os anos, porque a universidade já, antes de me pagar, já desconta, já me entrega só o que é meu. Então, tipo, é uma coisa, eu acho isso muito legal, muito tranquilo, assim, porque eu não preciso me preocupar, eu sei que tá tudo em dia, né? Então, essa é uma diferença. Eu acho que em termos de, eu não sei dizer, mas eu acho que em termos de taxação, aqui é um pouco menor do que no Brasil, mas também tem uma variação de acordo com o salário. Então, como no Brasil também, quanto maior o seu salário, maior vai ser o percentual que você vai pagar, né? De imposto, pra coroa, como eles chamam aqui, né? Chiquérrimo. É verdade, você tá financiando a rainha. Bom, Annelise, pra gente terminar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí na Escócia. Eu acho que eu gastei toda a minha cota de perrengues nos outros países quando eu era mais nova. Eu não consegui lembrar muito. Fora, por exemplo, perrengues com clima, né? Eu já falei, com sotaque, por exemplo, esse senhorzinho que eu não consegui entender. Sim. Fora os normais, assim, né? Eu acho que, por exemplo, aqueles que a gente sempre passa, que todo brasileiro passa aqui, né? De quase ser atropelado porque não olha pro lado certo da rua antes de atravessar, né? Passei por isso. Tá dizendo push na porta e a gente puxa, né? E fica ali ainda puxando um monte. Daí depois vai de férias pro Brasil e tá dizendo push e a gente fica empurrando. Quer dizer, não consegue se livrar nunca, né? Dessa situação da porta, assim. É uma raiva imensa com essas portas. Todas deviam ser de correr. Quer divulgar alguma coisa, Annelise? Olha, quem tiver interesse pela Escócia, quiser saber mais sobre a Escócia, eu tenho um blog, www.vidanaescocia.com.br, e lá eu conto histórias da Escócia, histórias minhas, mas histórias de história mesmo, falo de alguns lugares, enfim. É um blog que eu criei pra compartilhar mesmo, assim, um pouco do meu encantamento pela Escócia, né? Porque eu sou bem apaixonada, assim, pelo país, pela natureza, pela história. Então, quem gostar de Escócia, quiser ver mais, lá tem, inclusive, tem um Falou de Coração Valente. Eu escrevi um postzinho lá, um artigo falando dos errinhos de Coração Valente, né? Coração Valente tem uns errinhos históricos, mas claro que não tiram em nada a grandeza do filme, que eu adoro. É um filme. Eles não usavam o kilt. Não usavam, tem várias coisinhas assim, né? A rainha da França, na época do William Wallace, era criança, tipo, não teriam nem como ter se encontrado, enfim, coisinhas assim, mas de curiosidade mesmo, né? Porque o filme é lindo do jeito que é, né? Eles não usavam kilt? Nessa época, não, né? Porra. O kilt é mais quebrou antigo, a magia. E também não pintavam o rosto de azul. Daí, tipo, o kilt foi depois. E o rosto de azul foi bem antes. Foi na época dos Pictos, que é tipo há 3, 4 mil anos atrás. Então eles pegaram uma coisa que aconteceu depois e outra que aconteceu antes e misturaram, né? Que é o rosto de azul e o kilt. Mas ficou legal, né? Eu aprovei. Sim. Sem problema não.
pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que ficou bem claro com a Annelise do quanto importante o inglês é, e ainda mais conhecer outros sotaques, né? Não só o sotaque americano, mas também o sotaque britânico, o sotaque escocês, o sotaque australiano e assim por diante. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.100 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, como montar o seu LinkedIn também em inglês, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.